Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o fungo Gnats, aproveitando aqui que eu tô regando as minhas plantas, claro. Vou tirar o barulho da água para não atrapalhar aqui, né? Senão o áudio vai ficar com muito barulho. Mas aproveitando aqui esse momento que eu tô molhando as minhas plantinhas pela manhã, porque ontem à noite não deu tempo de eu molhar elas, e eu prefiro molhar sempre à noite e assim que possível, né? Porque eu acho que durante o período da noite elas hidratam e pela manhã já estão todas hidratadas, fresquinhas. Eu gosto muito disso. Eu tenho o hábito mesmo de molhar, acho sempre melhor molhar à noite. Mas quando isso não é possível, o importante é molhar, né, pessoal? Como agora já é mais 7 e pouco da manhã, já tem sol por aqui, mas eu tô regando elas porque elas estão bem secas e eu tenho que molhar elas. Inclusive as minhas frutíferas eu tô molhando 2 vezes por dia e as suculentas eu tô molhando um dia sim, tem vez que dia não, tem vez que precisa de molhar algumas todos os dias, eu molho porque o sol tá demais, né? Sem nuvem no céu mesmo e agora é sol. Então, com o sol a gente tem que voltar a regar, né, pessoal? Mas como eu falei para vocês aí no começo, eu vou falar um pouquinho sobre o fungo Gnats, que tem bastante tempo que eu não falo aqui nos vídeos sobre o fungo Gnats e tem pessoas que perguntam, eu ainda vejo ainda nos comentários de vídeos, mas vídeos que tem mais tempo aqui no canal, né? Mais antigos, e as pessoas ainda perguntam, e eu fiz vários vídeos falando sobre o fungo Gnats, mas tem pessoas que ainda não sabem. E tem sempre pessoas chegando aqui no canal também. E pessoas que estão iniciando, às vezes nem nunca ouviu falar. Se você já ouviu falar sobre o fungo Gnats, coloca aqui nos comentários para mim. Se você nunca ouviu falar, também coloque que você vai saber sobre eles agora. Pelo menos um pouquinho, né, pessoal? O fungo Gnats, ele é um mosquitinho que ele fica nas plantas, principalmente plantas de meia sombra ou de sombra, porque ele gosta de ambiente mais escurinho, ele gosta de matéria orgânica, ele gosta também muito de matéria orgânica e escurinho e aquelas plantinhas que ficam bem úmidas. Então, aquela umidade que sempre tem fungo, eles amam esses ambientes. Se você tem plantas de sombra aí, você pode observar. Se você, claro, né? Espero que vocês não tenham fungo Gnats por aí. Mas se tiver, pessoal, vocês veem algum mosquitinho preto nesses vasos específicos, pode ter certeza, é o fungo Gnats. E como que ele ataca as nossas plantinhas? O mosquitinho em si, se você tá vendo ele ali, ele não tá fazendo nada que você consiga, que dá para perceber que ele tá fazendo algo ali contra a sua plantinha. Tá voando ali, beleza, ele não pega seiva, ele não suga seiva, nada disso. Mas o ovinho dele, ele vai lá, deposita esses ovos dentro do substrato e as larvas desse mosquitinho é que vai lá nas raízes das nossas plantas, né, suculentas, principalmente, e os cactos, assim, cacto até que não, porque a gente não tem, o cacto, ele é mais de sol, mas tem algumas espécies que as pessoas ainda gostam de colocar no local mais assombreado, pode acontecer também. Eles atacam essas raízes e muitas vezes é muito lento, você não percebe, suculenta principalmente. As suculentas de sombra, tem muitas aloe, rauórtias, essas suculentas a gente nem percebe quando elas estão com problemas nas raízes, né? E às vezes elas duram muito tempo, mesmo sem raiz, elas duram muito tempo. Quando você percebe, já é tarde demais, né, pessoal? Então, o que acontece? Esses fungos vão alimentando das raízes dessas plantas e com o tempo elas ficam mesmo sem raiz, elas ficam praticamente não tem como elas alimentar, né? E com isso elas vão ficando cada vez mais fracas, aquelas suculentas que elas perdem o brilho da folha, você vê, elas estão lá, você acha que ela está em dormência, ou eu já tive essa experiência, né, de ter plantinhas que foi atacada por fungo Gnats, agora graças a Deus eu não tô tendo, porque o ambiente que eu tô cuidando das minhas plantinhas aqui, ele é favorável para elas ficarem saudáveis. Por quê?
é bastante claro, tem muita iluminação, muita ventilação, que é uma varanda bem ampla, e ela recebe o sol da tarde filtrado. Então o sol, ele não bate nas minhas suculentas não, mas ele fica ali, aquela claridade muito forte, e eles não gostam. Então isso vai ajudar com que essas suculentas cresçam e desenvolvam bem sem praga nenhuma, né, pessoal? Mas a gente sabe que sempre quando você vê aí uma plantinha na umidade e com bastante matéria orgânica, esses são os lugares específicos, eles amam ficar nesses lugares. Até que eu já vi algumas pessoas fazendo comentário que eu não concordo, pessoal. Às vezes eu vejo vídeos, né? Fico assistindo vídeos aqui no YouTube e vejo algumas pessoas falando algumas alternativas que eu não concordo. Por exemplo, se o mosquito, o fungo gnats, ele ama ambiente com matéria orgânica em decomposição, não adianta você pegar o esterco de gado, colocar no sol, triturar o esterco, fazer o que for com o esterco. Quando o esterco estiver bem sequinho, curado e colocar na sua planta, que ele vai atacar do mesmo jeito. Afinal de contas, esse adubo, esse esterco, né, que seria o adubo da sua planta, ele é uma matéria orgânica que você colocou ele seco, mas ele, quando ele estiver na sua planta, você precisa molhar a sua planta. Então, eu já vi vários casos de pessoas comentando: eu faço isso com esterco, eu coloco e evito fungo gnats, porque eu curo o esterco. Não resolve, pessoal. O esterco, ele nunca vai deixar de ser matéria orgânica, né? Ele é um adubo que ele é feito de quê? Vegetais. Então, as plantas, a vaca, o boi vai lá, alimenta de mato, né? E vai triturar aquilo tudo, vai sempre ser matéria orgânica. Então, se você tem matéria orgânica, o que você precisa fazer então para evitar que os mosquitos, o fungo, né, ataque suas plantas? Fazer uma cobertura, pessoal, é muito importante você fazer uma cobertura ou de pedrinhas, mas é uma cobertura bem densa, de pedrinhas, de casca de arroz carbonizado, funciona demais, porque já tem aquele cheiro que não deixa ele, é interessante, porque o arroz carbonizado deveria ser orgânico, né? Mas não, nesse caso ele funciona muito bem porque ele isola o substrato e ele não tem acesso com aquela parte úmida do substrato, porque ele não gosta daquela parte seca do arroz, ele vai gostar da parte úmida e ele não vai ter acesso. Outra coisa muito importante, canela em pó. Se você tem canela em pó, faz aquela cobertura do que for, ou pedra, ou casca de arroz, ou carvão triturado, que também funciona muito bem. O carvão triturado, pessoal, se você já tem aí o fungo gnats atacando suas plantinhas, coloca uma camada grossa de carvão triturado. Nossa, funciona demais. Eu já fiz isso quando eu tive problema com eles e funcionou demais. Aí você coloca uma canela do lado, que vai ajudar suas plantinhas a ficar sem o fungo. O importante, pessoal, para combater eles é exatamente isso. É a proteção, a camada densa em cima do substrato para evitar que esses fungos ataquem suas plantinhas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.